Olá, querido, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero tomar um cafezinho com você nessa oportunidade. Tomar um café com você e meditar na palavra de Deus. Eu quero meditar na palavra de Deus em João, capítulo de número 10, versículo de número 10, onde a palavra do Senhor diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meus queridos e meus amados irmãos, eu gosto muito desse texto. Por que eu gosto desse texto? Eu gosto desse texto porque o inimigo, o diabo, o inimigo de nossas almas, o inimigo de nossas famílias, o nosso adversário, ele é declarado e as suas intenções também são declaradas. É algo impressionante, é algo tremendo. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele vem completamente com as suas estratégias, com as suas artimanhas, com as suas intenções as claras. E a palavra do Senhor diz que o ladrão vem senão, e quais são as suas intenções? Roubar, matar e destruir. Ou matar, roubar e destruir. Meus queridos e meus amados irmãos, eu quero nessa oportunidade compartilhar com você desse texto, mas compartilhar desse texto visando uma outra dimensão, uma outra ótica. E qual é a ótica que eu quero ministrar com você? Eu quero ministrar com você nesse texto sobre família. Eu quero ministrar com você sobre família. E meus amados irmãos, o nosso inimigo, o adversário, o diabo, ele é como um rato que passa em qualquer brecha que nós deixamos. Ou como um cão perdido na rua, que se você deixar ele encostar o focinho no seu portão, por alguns dias ali ficando, quando você menos esperar, ele entra em sua casa. Ele tem entrado, meus amados irmãos, em muitos lares. O diabo tem entrado em muitos lares para roubar, matar e destruir. Matar, roubar e destruir sonhos, planos, objetivos, ideais, planejamento de anos e anos e anos e anos, pensamentos de anos e anos e anos e anos, desejos dos corações, sonhos de famílias, de pessoas, anos e anos e anos. Contudo, nós não podemos esquecer que esse mesmo texto vai dizer que Cristo o Senhor, veio para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, Cristo vem para que nós tenhamos vida, ou seja, para que nós não morramos, para que nós tenhamos uma vida abundante no Senhor. Isso é muito interessante, isso é muito maravilhoso. E meus amados irmãos, eu quero compartilhar com você algo sobre família. Pense comigo, meus amados irmãos, quando o povo de Deus estava no Egito, as pragas caíram sobre as casas dos egípcios e não vieram sobre os israelitas. Porque os israelitas, eles não eram de lá. Os israelitas não eram do Egito. As pragas, como caem sobre o mundo, mas não podem cair sobre o povo de Deus. Nós precisamos nos proteger dessas pragas mundanas que têm entrado em nossas casas e destruindo. Há muita maldição destruindo lares, há muitas pragas entrando em nossos lares e destruindo nossos lares, mas isso não é para o servo de Deus. Isso não é para nós que servimos a Deus. Nós precisamos nos blindar. Por quê? Porque a declaração do diabo, ela já está explícita. Ou seja, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o que tem entrado em nossas casas? O que nós temos permitido entrar em nossas casas? E aí nós vamos ver algumas coisas que não podem entrar no nosso lar, baseado nas pragas que não entraram na casa do povo de Deus quando saíram do Egito. E são coisas essas que também não podem entrar em nossas casas. E nós não podemos permitir. A primeira praga era a praga das moscas. E o que significa a praga das moscas? Êxodo capítulo de número 8, versículo de 21 a 23. As pragas das moscas são perturbações e incômodos. Perturbações e incômodos. Coisas pequenas que causam transtorno no nosso lar. As moscas, meus amados irmãos, perturbaram os egípcios. Como? É terrível. O zumbido de um mosquito atrapalhando a gente dormir, ou uma mosca
voando em cima de nós, em cima dos alimentos. As moscas incomodam. Muitos casamentos se desfazem por coisas tão minúsculas, mas que provocam um desastre enorme, que poderiam ser relevadas, que poderiam ser resolvidos. As moscas são pequenininhas e representam um grande incômodo que não pode entrar no lar daqueles que servem a Deus. Algumas coisas pequenas que estão perturbando sua família. Não aceite a perturbação em sua casa. Não aceite que essas pequenas coisas tragam perturbação, desamor em sua casa. Outra coisa que entrou naquelas casas foi a perca do gado. A perca do gado, Êxodo capítulo de número 9, versículos de 3 a 7, a palavra do Senhor vai dizer que a perca do gado significa pobreza, perdas materiais, desperdício. Da noite para o dia, os escravos judeus passaram a ter mais animais do que os egípcios, porque o gado desses morreu. O gado havia morrido. O povo que era escravo prosperou mais do que os ricos egípcios. Não importa a sua decisão, não importa a sua condição. Creia que Deus pode prosperar a sua vida, prosperar a sua casa, mesmo que você seja pobre. Não aceite perdas materiais, nem desperdício. Cuidado com as dívidas, cuidado com as coisas que compramos desnecessariamente, cuidado com os vislumbres da televisão, dos anúncios televisivos, o poder consumista, a mídia consumista que tem nos levado às nossas casas e endividado nossos lares com as suas propagandas, com os seus comerciais, e pessoas estão se endividando. Não gaste mais do que você pode pagar, meu amado e meu querido irmão. Em muitos lares nós estamos vendo a pobreza tem entrado pela porta das dívidas e do desperdício, comprando o que não quer com dinheiro que não tem. Não há um planejamento para o futuro, nem se junta as economias para que possam ter algo sólido no futuro. E um dia a pobreza vem e nós precisamos nos preparar para os dias maus. John Wesley ensinava que devemos trabalhar muito e ganhar o máximo que puder, economizar o máximo que puder e doar o máximo que puder. Dar é melhor do que receber. Deus abençoa tudo o que o povo dele dá com alegria. Deus abençoa tudo que é dos seus servos. Em sua casa tem entrado a pobreza? Tem entrado a pobreza por que portas? Talvez a pobreza, as dívidas, as dificuldades tenham entrado justamente por planejamentos e estratégias erradas. Deus quer prosperar a sua vida. Deus tem te feito muito mais próspero do que você imagina. Mas talvez você esteja administrando mal as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Meus queridos e meus amados, outra coisa que nós podemos destacar em Êxodo, no capítulo de número 9, versículos 22 a 26, chuvas de pedras. Chuvas de pedras. O que eram essas chuvas de pedras? As chuvas de pedras são agressões, frieza, às vezes hostilidade. Frieza, vezes hostilidade. Houve uma chuva de pedras com gelo e fogo destruindo a casa dos egípcios, mas não atingiu nenhuma casa dos israelitas. As pedras significam afronta, friezas, brigas que não podem entrar no lar do servo de Deus. Não pode entrar no seu lar. Você que está me ouvindo, você que está me vendo. Fogo é igual a perseguição, é igual a raiva, é igual a ira. Gelo é igual frieza, falta de amor. No lar, meus queridos, do servo de Deus, não pode entrar essas
pedradas. Não pode acontecer esta troca de agressões. É preciso ter paz e amor em nossas casas, em nossos lares. Em sua casa tem entrado pedradas? Vocês têm vivido debaixo de chuvas de pedras? Deus quer que haja paz em sua casa. Trevas. Trevas. O que significa trevas? É outra praga que tem entrado em nossas casas. Trevas, cegueira, desprezo. Êxodo capítulo de número 10, versículos de 21 a 23. A casa dos egípcios escureceu ao ponto de terem que andar apalpando as coisas para poder se locomoverem. Mas a casa do povo de Deus havia luz. Será que na sua casa tem tido luz? Isso significa falta de comunicação, de olhar no olho da pessoa com amor. Aconteça o que acontecer. Será que isso tem acontecido em sua casa? O olhar olho no olho, resolver os conflitos, resolver as lutas, resolver as coisas. Onde uma família onde uma família que mora na mesma casa e não se vê, não se falam, não se encaram, não conversam, não trocam relacionamento. Como é triste o desprezo da família. Como é triste viver em famílias onde o desprezo impera dentro da casa, dentro do lar. Isso é uma verdadeira praga. E como isso é uma escuridão completa, provoca uma escuridão completa. Eu quero abrir um parênteses aqui e relatar para vocês que como pastor muitas das vezes já presenciei famílias em que o nosso culto começa às 19h30. E aí, como acontece dentro de uma casa, o marido, o filho vai às 19h, o pai vai às 19h15 e a mãe vai às 19h25. Cada um vai num horário diferente para cultuarem na mesma igreja onde o culto começa às 7h30, 19h30. Sabe por que acontece isso? Porque eles não se falam dentro de casa, mas congregam na mesma comunidade. Isto é terrível. E isso tem afetado muitas famílias, muitos lares. A escuridão, as trevas tomou conta de alguns lares. Será, meu querido e meu amado irmão, que a escuridão tem entrado em sua casa? Eu quero fechar um parênteses aqui. Deixa a luz de Jesus entrar e transformar a sua casa, transformar a sua família. E por último, a morte. A morte, a morte. O que significa essa morte? Essa morte hoje, ela tem sido morte física e também tem sido morte espiritual. Tem sido morte física no contexto de que muitas famílias hoje estão vivendo essa morte literalmente. Pais matando filho, filho matando pais, ou seja, uma morte física generalizada. Há pais que estão matando seus filhos e depois suicidando, mas também uma morte espiritual. Perdas emocionais. Lá em Êxodo, capítulo de número 11, versículo de 4 a 7. Naquela noite houve luto em todas as casas dos egípcios, mas na casa do povo de Deus ninguém morreu, porque o sangue do cordeiro foi passado nas portas e a morte não entrou. Ou seja, coloque o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa, não permitindo que as pragas entrem, que a morte entre. O diabo veio para roubar, matar e destruir, como diz João 10, no versículo de número 10. Mas Cristo, para dar vida, não deixe ninguém morrer, porque o sangue do cordeiro, de um cordeiro, foi passado em suas portas e a morte não entrou. Não deixe com que ninguém morra. Leve Cristo para dentro, leve o cordeiro para dentro de seu lar, de sua casa. As perdas emocionais são como a morte de uma pessoa, o divórcio, a inimizade, a falta de amor. São sintomas de perdas emocionais, como se como se alguém estivesse verdadeiramente morto dentro da sua casa. Oh, meu querido e meu amado irmão, em nome de Jesus,
Não permita que essas pragas cheguem em sua casa, essas pragas afetem o seu lar, essas pragas destruam sua casa. Você tem perdido pessoas em sua família, e às vezes são perdas físicas, mas às vezes também são perdas emocionais, perdas espirituais. Talvez você tenha perdido seu filho para as drogas, seu marido para a bebida, sua esposa para a prostituição, para o adultério, ou seu marido para o mundo. Meu querido, o que você tem perdido? Livre a sua casa das pragas. Jesus quer trazer vida à sua casa, quer trazer vida ao seu lar. Deixe Jesus entrar em seu lar, meu amado e meu querido irmão. E para concluir, Êxodo capítulo de número 12, versículos de 21 a 23. Assim como o sangue do Cordeiro livrou o povo de Deus, Jesus morreu para abençoar e livrar nossas famílias, abençoar e livrar nossas casas. Mas, meus amados irmãos, muitas vezes o problema familiar começa com uma mosca. Algo pequeno e talvez irrelevante, mas que aos nossos olhos seja pequeno e irrelevante, mas que pode causar uma destruição tremenda. Depois, com perdas materiais, aí começam as perdas, as pedradas, quando um coloca a culpa no outro, e aí vem as trevas, porque não olham, nem se falam, nem se comunicam, nem se relacionam mais, e então vem a morte espiritual, uma casa completamente desestruturada e morta espiritualmente. Não permita que isso aconteça na sua casa, na sua família. Feche a porta de sua casa para que tudo isso não entre. Feche a porta da sua casa para que Deus feche a porta da sua casa. Feche a porta do seu lar. Feche a porta da sua casa para que tudo que não é de Deus não entre. E abra o seu lar para que o Senhor possa entrar, governar e reinar. Pense bem nisso. Feche as portas, as janelas, feche todas as brechas possíveis para que o diabo não prevaleça com os seus planos, que é roubar, matar e destruir, mas que o Senhor possa entrar. Abra o seu coração, abra a sua vida, abra os seus sentimentos, abra o seu lar para o Senhor, para que Ele entre e governe, que você possa aspergir o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua casa e protegê-la de todas as pragas que possam entrar em sua casa. Jesus quer abençoar o seu lar. Você quer um lar abençoado? Se você quer um lar abençoado, quer um lar restaurado, quer um lar vivo, quer um lar próspero, quer um lar livre das pragas, quer um lar livre das estratégias do inimigo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, arrependa-se dos caminhos maus e diga para o Senhor nesta noite, neste dia, nesse momento em que você está vendo este vídeo, diga para o Senhor: eu quero, como Josué, que eu e a minha casa sirvam o Senhor. E declare: eu quero que o meu lar viva, eu quero livrar o meu lar das pragas, eu quero, em nome de Jesus, paralisar todas as intenções do maligno contra a minha casa, contra o meu lar, que as pragas não nos alcancem. Deus, em nome de Jesus, a este meu querido irmão que ora comigo, esta irmã, este filho, esta família que nesta hora oram comigo, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o teu sangue seja aspergido nos umbrais deste lar e que não haja brechas para a intervenção do mal. Que Satanás seja frustrado e ele não venha com seus planos, os seus planos estratégicos, sórdidos, destruir esta casa.
E se porventura, Pai, até o dia de hoje, ele prosperou, que nesta hora eu declaro, em nome de Jesus, que ele bata em retirada com todas as suas estratégias, com toda a sua bagagem e liberte este lar em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o seu lar seja abençoado, que o seu lar seja feliz, que o seu lar seja próspero, livre das pragas. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus planos, projetos. Comece hoje a desengavetar tudo. Sonhos, projetos, planos, tudo aquilo que foi frustrado pelo maligno. Tire tudo da gaveta, porque é tempo de restituição, é tempo de reconstrução. Em nome de Jesus, reconstrua o seu lar, reconstrua a sua casa, reconstrua os seus sonhos, reconstrua o seu plano. Fique na paz e não esqueça de compartilhar com seus amigos e com seus irmãos e deixar o seu joinha, tá bom? Um abraço no coração da família.